Boa tarde a todos. Olha, não só Deus dá provas da sua existência, eu tenho várias palestras que eu falo sobre isso, as assinaturas de Deus no universo, assinaturas de Deus na vida, mas também a palavra de Deus, a Bíblia, dá evidências de que ela é a palavra de Deus. E essas evidências vêm através de verdades científicas, inclusive. Tem evidências históricas, tem evidências nas mais diferentes ciências, mas há verdades científicas irrefutáveis, indesculpáveis, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu fui, ao longo dos últimos meses, vou contar um pouco da história dessa palestra para vocês, coletando essas evidências. E hoje eu tenho várias e várias, mas eu queria discutir com vocês as 10 melhores. É incrível, parece que a Bíblia, de propósito, coloca ali uma verdade científica. E o pior, uma verdade científica meio difícil de acreditar. Ela nos desafia com verdades muito arriscadas. Ela faz grandes declarações arriscadas, aí você fala assim, nossa, será que é verdade? Aí passa o tempo e a ciência descobre que verdadeiramente é uma grande verdade. Verdadeiramente é uma grande verdade. É um livro magnífico. Então nós vamos percorrer esse livro nas principais verdades científicas. As 10 melhores eu escolhi para vocês, mas eu tenho muito mais. O Wagner vai fazer outra, né? A gente vai fazer as mais 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, tá bom? Hoje nós vamos dar 1 a 10. Olha a primeira verdade científica que eu queria que você contemplasse e verificasse. Quão grande é o nosso Deus e quão grande e verdadeira é a sua palavra. Em Gênesis 1,16 está escrito assim, Deus fez os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Gente, se você estivesse escrevendo um livro de alegorias, um livro de inverdades, você se preocuparia em dizer qual foi o maior e qual foi o menor? A Bíblia não faz aqui uma declaração extremamente arriscada? Por que Deus, né, inspirando o autor, fala assim, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite? Por ele não poderia ter falado assim, um para o dia, outro para a noite, pronto, acabou. Mas ele fala que o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Agora, o pior, gente, esqueça o que você aprendeu na aula de ciência. Quando você olha para o céu, uns dias atrás estava uma lua cheia magnífica aqui em São Paulo, né? Quando você olha para o céu e vê uma lua cheia e um sol cheio, esqueça o que você aprendeu na aula de ciência, mas pensa o que você está olhando para o sol. Quem que é maior, o sol ou a lua? Quem que é o maior? O sol ou a lua? A olho nu, olhando para o céu. Quem que é maior, gente? Quem que acha que é a lua? Levanta a mão. Quem acha o sol? Levanta a mão. Todo mundo errou que levantou a mão. Quem acha que é igualzinho um do outro? Gente, o pior do pior dos piores dos piores é que a lua, para o observador terrestre, quando você olha uma lua cheia e você olha um sol cheio, eles têm exatamente o mesmo diâmetro. Mas a Bíblia, além de falar que um é maior e outro é menor, ela vai contra um conhecimento da época, porque antes dos telescópios, os homens olhavam para o céu e diziam, são iguaizinhos, têm o mesmo diâmetro. Mas a Bíblia diz que um é maior e o outro é menor. Qual a chance dela errar? Podia ser igual, podia ser o inverso. E ela acerta. Ela faz uma declaração arriscada, porque na época que foi escrito não tinha telescópio, ninguém sabia. Na realidade, o pessoal sabia que era igual. Lendo esse texto, os antigos lendo esse texto falavam, nossa, mito, alegoria, errado. Eu estou vendo aqui, até peguei minha reguinha outro dia, não foi? Eu medi, eles são iguaizinhos, a Bíblia está dizendo que um é maior ou que é menor. Que livro errado! Gente, aí foi descoberto o telescópio, a gente foi medir, o que que deu? O Sol é maior. Exatamente como a Bíblia declarou. Mas Deus fica por aí?
Eu tenho uma tese, né? Eu digo que só se encontra no livro de Marcos 1:1. O meu livro, não é aquele outro livro de Marcos. Eu digo que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas também é exibido e exagerado. Vai todo mundo quieto, né, pastor? Ele vem aqui dizendo que o Deus é exibido e exagerado, mas ele é, não é, gente? Deus é exibido e ele é exagerado. Eu vou mostrar para vocês que ele é. E sabe por que ele é? Porque sua fé é muito pequena. Qual é o tamanho da sua fé, irmão? Um grão de mostarda? Menor que um grão. O pessoal está sabendo Bíblia aqui, hein, Wagner? Não, é? Menor que um grão de mostarda. E o exibido, o exagerado, ele não só fez o maior ou menor. Sabe o que ele fez? Ele fez o sol 400 vezes maior do que a lua. Mas a lua está 400 vezes mais próxima da terra. E o que acontece então, gente? Um grande espetáculo nos céus. Quando a lua fica na frente do sol, o que nós temos nesse planeta? Eclipses solares perfeitas. A lua encobre, você está vendo ali? A lua encobre o sol 100%. Uma relação 400 por 400, absolutamente magnífica. E talvez o único planeta nesse universo que tem uma eclipse solar perfeita é o planeta Terra. Porque a lua é grande demais, ela não faz sentido nenhum, ela está onde ela está. As teorias não conseguem explicar essa lua. Deus é ou não é magnífico? E ele vai fazer uma eclipse, e o que ele faz com essa eclipse? Será que é uma eclipse de 99%? Será que é uma eclipse de 101%? Não, é uma eclipse 100%. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, teve uma eclipse solar, e o espetáculo é itinerante, ele dá o seu show, mas o show assim, é em países diferentes, não é assim? Percorre o mundo. Aí um amigo meu que mora nos Estados Unidos, teve uma eclipse solar perfeita lá. Eu falei, como é que foi? Rapaz, tinha gente que chegava na rua, se ajoelhava e falava, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Um show, uma grande verdade científica na Bíblia. Uma afirmação arriscada. Por que precisaria falar que um era maior que o outro quando é menor, quando todo mundo via que era igual? E a gente vai lá e descobre que não só um é maior, outro é menor, mas há uma relação perfeita, 400 por 400. Há um show magnífico. Para que serve eclipse solar perfeito, irmão? Me diga, para que serve? Você fica mais rico, mais pobre? Você cura, cresce cabelo na eclipse solar perfeita? Pelo que eu saiba, não. Para que serve eclipse solar perfeito, irmãos? Para o louvor da glória do nosso Deus. Deus é tremendo, não é? Uma outra grande verdade científica da Bíblia. Em Gênesis 1, 9 e 10 está escrito assim, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus em quantos lugares? Num único lugar. E apareça quantas porções secas? Uma. É uma, né? Singular. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. Gente, a Bíblia está dizendo que só tem um continente, só tem um mar. Aí você vai na superfície da terra e vê 6 continentes, um monte de mares e oceanos. Você fala, errado, a Bíblia está equivocada. Não é um continente só, não é uma porção seca só, não é um mar só, são vários mares, são vários continentes. Certo ou errado, gente? Fomos estudar e percebemos que esses continentes se afastam. E se a gente voltar a esse movimento de afastar dos continentes e trazer os continentes de volta, o que acontece com os continentes, irmãos? Se encaixam perfeitamente. O que é que nós sabemos hoje? As placas tectônicas, a deriva continental, Naor Neves fala muito sobre isso, não é? O que nós sabemos hoje? As placas dos continentes, na realidade, flutuam em cima de um manto líquido. E essa movimentação é constante.
E se a gente traz esses continentes, eles se encaixam como num joguinho de Lego, como num quebra-cabeça, num único continente. Vocês estão vendo ali? Então, a Bíblia novamente tinha razão. Originalmente, nós tínhamos apenas um continente e apenas um mar, exatamente como descreve a Bíblia. Mas, irmãos, há quanto tempo faz que isso aconteceu? Você vai numa aula de ciências, o professor diz o seguinte, sabe, isso aconteceu há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Trincaram-se os continentes, eles foram separando lentamente. Verdade ou mentira, irmãos? Mentira. Se isso tivesse ocorrido há milhões e milhões e milhões de anos, durante milhões e milhões de anos, o que acontece com as costas, com as margens desses continentes? Há uma erosão bastante acelerada dos mares. E a forma desses continentes já deveria ter mudado muito. Mas você olha hoje, perfeitinho, gente. Você está vendo ali, ó, como é que se encaixa perfeitinho? Qual é a única explicação, então? Essa separação ocorre, sim, mas por pouco tempo. Esse planeta tinha um único continente há alguns anos atrás, milhares, não milhões, que trincaram e começaram a se separar rapidamente, está desacelerando. Quando que essa ruptura ocorreu? No grande dilúvio, no dilúvio universal. Global, universal não dá, né? Para encher todo o universo de água. No dilúvio global. Gente, você vê nas margens, no litoral desses continentes, você tem sedimento. Rios, como o rio Amazonas, deposita sedimento nos mares. Foram medir a taxa de deposição? Fizeram os cálculos? Há quanto tempo o rio Amazonas deposita sedimento nos mares? Há 6.000 anos atrás. A Bíblia tinha razão. Mas olha, vamos passar para a verdade científica número 3. Irmãos, quantas estrelas nós temos no universo? Alguém sabe? Se sabe, levanta a mão. Vai ganhar um... Deixa eu ver. O que você pedir? Açaí duplo, sim. Só tem que acertar o número de estrelas. Gênesis 3, 15, 5 diz o seguinte: olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. O que é isso, gente? É um desafio. Em Isaías 40, 26 está escrito assim: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas chama pelo nome. Ele é ou não é? Um exibido e um exagerado. Primeiro ele cria um universo incontável de estrelas. E depois ele diz o seguinte: olha, ninguém vai conseguir contar, porque o número é impossivelmente grande. É imenso, imenso, imenso. Gente, hoje a gente sabe que para você... nós estamos na Via Láctea. Para você viajar pela Via Láctea, você precisaria de milhões e milhões e milhões de gerações da sua família viajando num foguete que viajasse a velocidade da luz, você não estava nem na metade do caminho. E quantas galáxias tem nosso universo? Aproximadamente 2 trilhões. Esse é o último número. E em cada uma dessas galáxias nós temos 100 bilhões de estrelas. Quem é bom de matemática aí faz essa conta? 2 trilhões vezes 100 bilhões, quanto deu? Mas a gente sabe o número certo? Ninguém sabe. Pergunta para o seu professor de física: professor, quantas estrelas tem no universo? O que ele vai terá que te dizer? Não sei. Mas, para os caldeus e as crenças astronômicas daquela época, a crença era de que o céu possuía algumas centenas de estrelas. Na época de Galileu Galilei, com a luneta, os astrônomos falaram o quê? Contamos 5.119 estrelas. Está contando até hoje. Maldito o homem que confia no homem e que confia na sua ciência.
Maldito o homem que confia no homem e confia na sua ciência, ciência, ciência. Porque contaram as estrelas, 5.119, olharam para o relato bíblico, falaram alegoria, mentira, olha aí, está falando que é incontável, nós contamos. Agora, se você vai escrever um livro de alegoria, você vai dizer que você olha para o céu, vê um monte de estrelas, fala assim, são incontáveis? Não, porque se alguém contar, a sua história cai, não cai? Outra grande afirmação arriscada da Bíblia, ela diz que as estrelas são incontáveis. Os homens foram lá, contaram. Um grande desafio para a Bíblia, um grande debate. Gente, houve já muito debate desse. Ocorreram grandes entraves, grandes debates, grandes confrontos entre a ciência e a Bíblia. Qual é o placar? 7-1? Não. A Bíblia ganhou todos. A Bíblia ganhou todos os embates. A Bíblia nunca perdeu sequer uma. Porque a Bíblia foi escrita pelo nosso Deus. E quando Deus entra para jogar, ele ganha de 7-1? 7-0. Ele não leva gol. É nesse Deus que você crê, irmão? Se é, diga amém. Amém. Em Isaías 40:26, o exibido, o exagerado, diz o seguinte, é incontável. Gente, quantas são? 2 trilhões vezes 100 bilhões, aproximadamente 2 trilhões vezes aproximadamente 100 bilhões, qual é o número? Não sei. Aproximadamente vezes aproximadamente não tenho a menor ideia. A ciência hoje, pergunta para o seu professor, ele vai falar alguma coisa, você fala assim, professor, ninguém tem ideia, porque a Bíblia diz, incontáveis são as estrelas. Mas Deus chega e fala, eu chamo-as todas pelo seu nome. E elas fazem o quê? Senhor, estou aqui. Já pensou nome para tanta estrela? Deve ser Maria, Antônia, Joana e tudo mais, não é? Irmão, você já algumas vezes orou para Deus e falou assim, será que Deus me conhece? Será que Deus me conhece pelo meu nome? Sabe o meu nome? Eu estou orando aqui, Senhor, é o Marcos pedindo a tua bênção. Será que ele te conhece? Gente, conhecer gente para Deus é facinho, facinho, facinho. A gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta hoje, mas quantas estrelas tem no céu? 2 trilhões vezes 100 bilhões, e ele chama todas pelo seu nome. Conhecer gente para Deus, então, é facinho. Descansa em paz, irmão. Deus te conhece pelo seu nome. É incrível, não é? Em Isaías 40:26, o exibido exagerado fala assim, olha, eu sou o Deus que mede o universo com as palmas das minhas mãos. É nesse Deus que nós cremos, não é? A quarta grande verdade científica da Bíblia, não sei se você já ouviu falar sobre esse grande cientista, Matthew Maury. Sabe o que ele foi? Astrônomo americano, historiador, oceanógrafo, meteorologista, cartógrafo, autor, geólogo, educador da Marinha dos Estados Unidos. Ele foi apelidado como descobridor dos mares e o pai da oceanografia moderna e meteorologia naval. E depois, o cientista dos mares. Publicou Geografia Física do Mar, o primeiro livro extenso e compreensivo com oceanografia. Gente, gostou do currículo do homem? Diz que cientista bom é cientista ateu, não dizem? Você sabia que os grandes cientistas foram e são homens que creem em Deus? Que criam e que creem em Deus? 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam ou que creem em Deus. Olha só, cientista bom é cientista ateu? Os pais da ciência, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho, ele ganhou o prêmio Nobel, o filho dele ganhou o prêmio Nobel, 5 dos seus alunos ganharam o prêmio Nobel, 7 prêmios Nobel na costa desse homem. Sabe o que ele fez? Ele escreveu um artigo que saiu na Science, está dizendo assim, pico após pico, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que Darwin matou Deus. Não,
A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Planck, Schrödinger, os pais da mecânica quântica, Boyle, o pai da química, os grandes cientistas jovens cristãos brasileiros, meus irmãos em Cristo jovens, os grandes da ciência foram homens que criam em Deus e são homens que creem em Deus. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel. Você chega na aula de biologia, o professor fala assim: olha, quem ainda crê em Deus, porque a minha função nesse semestre é desconstruir a sua fé. E aí você fala: nossa, é o professor que está falando. É a pouca ciência desse professor, jovem. Lembra que Pasteur um dia disse: um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Deus é o autor e consumador da ciência. E Matthew Murray, esse homem com todo esse currículo, sabe o que ele fez? O que é que guiou a sua pesquisa? Salmos 8:8. As aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Matthew Murray diz o seguinte: li na Bíblia que há caminhos, há veredas, há correntes marítimas, há passagens específicas para navegação, e eu as encontrarei. Matthew Murray teve a Bíblia como a sua inspiração para fazer ciência. E com essa inspiração, ele preencheu todo esse currículo maravilhoso. Está vendo a efígie ali de Matthew Murray? Olha, não sei se dá para ver, mas olha no pé dele, tem um livro lá. Dá para ver? É bem naquele cantinho direito. Tem um pezinho ali. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Não vai apontar nessa tela. Gente, que livro que é aquele lá? A Bíblia Sagrada. Incrível, não é? Número 5. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gente, será que Deus realmente fez o homem de barro? Pegou barro, pôs um pouquinho de água, moldou e soprou? Químicos foram ler o hebraico original. E quando você lê com ponto de vista químico, com conhecimento químico, com a visão da química, o hebraico original, muitos químicos têm lido e têm falado o seguinte: não era exatamente assim que esse versículo teria que ser traduzido, ele teria que ser traduzido de uma outra forma. O versículo de Gênesis 2:7, à luz da química, se leria assim, presta atenção: e formou o Senhor Deus o homem dos elementos químicos que só se acham na terra. Você está tomando magnésio? Você toma zinco? Você toma suplementos minerais? Alguém toma aqui? Levanta a mão. Alguns, né? Por que você faz isso? Porque nós somos formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, sim. Mas há uma quantidade muito grande de minerais, de elementos químicos que são essenciais para a nossa saúde. Zinco, parece que não tem muito mais, você tem que tomar um suplemento de zinco, não é? E outros minerais. Foram investigar os outros planetas. Qual é o único planeta nesse universo conhecido que tem os mais de 60 elementos químicos indispensáveis para a vida? O planeta Terra. Dizem que querem fazer uma excursão para Marte. Marte só tem uma atmosfera com CO2, gás carbônico. A nossa atmosfera, respira bem fundo aí, irmão. O que você acabou de respirar? Oxigênio, nitrogênio, argônio, CO2 e um pouco de água. Gente, o nitrogênio é para suas proteínas, o oxigênio é para sua energia. O argônio e o CO2 é o efeito estufa. Se a gente não tivesse o efeito estufa, esse planeta seria congelante. Tudo tem um propósito, tudo foi bem feito. Agora é só o ar. Falando de Marte, né? O que é que tem em Marte? Só CO2. Aí falou assim, é só levar umas plantinhas lá que elas vão começar a produzir oxigênio. Aí vai ficar um monte de oxigênio no meio de CO2. Quem queria para Marte numa atmosfera dessa assim? O solo de Marte tem os elementos necessários para a sua alimentação.
Uma planta crescida em Marte teria os sais minerais? Não. A gente vive num planeta magnífico, a suíte presidencial do universo. E Gênesis já declarava, e Deus fez o homem dos elementos magníficos, mais de 60, que só existem no planeta Terra. E a ciência comprovou. Agora você já entendeu melhor o que é o barro da Bíblia, não é? Uma vez eu tive um debate com Pondé, Luiz Felipe Pondé. Talvez você conheça, um dos filósofos mais conhecidos no Brasil. Ele é do design inteligente, ele não diz, mas é. Eu sou amigo dele. E um dia nós fomos lá, né? O debate era assim, homem, do barro ou do macaco? Eu fui defender o barro. E eu defendi nessa visão dos elementos químicos. Ele foi defender o macaco. Só que o debate começou, eu comecei a colocar minhas evidências e tal, e no final, o Pondé estava defendendo mais o barro do que o macaco. Eu quase comecei a defender o macaco. As evidências são muito fortes. Passou 10 dias, o Pondé deu uma entrevista na Folha e perguntaram, Pondé, você é ateu? Ele disse, não, eu era. Hoje eu creio em Deus. Então, não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é o homem que converteu o Pondé. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Eu sou pó. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes. E vindo do interior. Interior não é, né, Wagner? Campinas não é interior, é zona de transição. Vocês sabem? Zona de transição, não é, Wagner? É exatamente. Gente, a verdade é só feito do barro? O que a Bíblia está dizendo? Deus nos fez prontos pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja homem, e houve homem. Em Gênesis está escrito assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele disse, deixa fazer. Ah, tem gente aí, né, os evolucionistas teístas, os criacionistas evolucionários, estão chegando nas nossas igrejas, estão levando os nossos jovens a acreditar que Deus guiou a evolução. Deus guiou a evolução, irmão? Não. Por que Deus não guiou a evolução? Porque Gênesis 1 fala, façamos. Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, os elementos da terra, fez o homem pronto. Existem evidências para essa verdade bíblica hoje? Gente, diz que o chimpa é teu mano, tá certo? Chimpa é teu mano, irmão? O único que gosta dessa analogia são os corintianos, né? Chimpa é teu mano, tal. Gente, chimpa é teu mano? Eu falo sobre isso no meu livro Fomos Planejados, no duelo científico do século e tudo mais. Há evidências de que a gente é parente de chimpanzé? Nenhuma. A ciência hoje mostrou, olha, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Será que fomos feitos à semelhança de símios? Absolutamente não. Hoje nós descobrimos que nós somos 7 a 44% diferente no nosso genoma. A gente é 80% diferente em proteínas, 67% diferente em telômeros, 100% diferente nos cromossomos. Eles têm 24, nós temos 23. A gente sua pela pele, eles suam pelos pelos. Sabia disso? Você tem um branquinho nos olhos, eles não têm. Outro dia eu parei num zoológico, tinha um vidro assim, que era feito para você ver o chimpanzé e ele não te vê. Ele veio assim, ficou do meu lado, eu olhei para ele e falei assim, mano, nada a ver. Nada a ver, mano, desculpa aí. Cara, você já viu um chimpanzé? Nem a ciência da parecência te diz que ele é teu parente. Irmão, descansa em paz, a ciência já provou. Chimpanzé fala alguma palavra? Já falou pelo menos banana? Porque devia ter falado banana, né? Banana, quero banana, já devia ter aprendido. Nos anos 60 tentaram convencer os chimpanzés a falarem, não é? E tentaram, o chimpanzé falou alguma coisa? Nunca. O homem fala. Muitas vezes, várias línguas. O recorde são 45 línguas diferentes fluentemente. Está com inveja, não está? Eu também estou. Eu falo 3 línguas. Português, inglês e caipirês. Já percebeu, né?
Caipireza eu falo bem também, né? Gente, agora o grande problema da fala é esse. Sabe que você tem que aprender até os 3, 4, 5 anos. Se você não aprender até 5 anos a falar, você nunca mais vai aprender a falar. Sabia disso? Tem crianças que foram encontradas enclausuradas, já na adolescência, fase adulta, tentaram ensinar a falar, nunca falou. Você tem que ensinar a criança a falar. E você aprendeu a falar, não aprendeu? Com quem que você aprendeu a falar? Com seu pai ou com sua mãe? Com a sua mãe, é lógico. Porque se você tivesse aprendido a falar com seu pai, como é que você falaria? Sim, não, claro, vou. Seria uma desgraça. E Deus, então? Como é que a gente aprendeu a falar? Ó, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? E uma língua que era muito mais sofisticada e está ficando cada vez mais simples. A gente falava voz mercê. Agora a gente fala o quê? Você. Nem você mais. Você fala, você vai? Não é nem mais você vai. Você põe lá no WhatsApp um Czinho, né? Você vai. A língua está simplificando. Gente, qual foi a primeira mãe que ensinou sua primeira filha a falar? Provavelmente no latim original, muito mais sofisticado que o latim que a gente conhece hoje. Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, a fala e o raciocínio. Como é que nós aprendemos a falar? Gênesis explica, porque Deus, no final da tarde, vinha conversar com o homem. Errado. Ele vinha conversar, provavelmente, com a mulher, que aprendeu muito melhor que o homem, não foi? Com certeza. Verdade número 6. Muito legal essa daqui. Gente, se você quer escrever um livro de alegoria sobre uma grande inundação que tomou conta desse planeta e que pessoas foram salvas num barco, o que você falaria? Constrói um barco, Noé, e pronto, acabou, certo? Você não ia ficar dando dimensões para esse barco, ia? Porque depois iam verificar e verificariam que o seu barco é um fiasco. Como o Épico de Gilgamesh. Ó, tem um livro, inclusive, vou até dizer o nome, para você não cair no conto. O Mundo Perdido de Adão e Eva. John Watson escreveu um livro que ele diz que a Bíblia é alguma coisa parecida com o Épico de Gilgamesh. Os criacionistas evolucionários distribuem esse livro pelo Brasil, tentam convencer os nossos jovens de que a ciência naturalista está certa e que a Gênesis 1, 2, 3 é alegoria parecida com o Épico de Gilgamesh. Mas o Épico diz o seguinte, que sim, entraram no barco, mas sabe qual é o tamanho do barco? As dimensões do barco? É um grande cubo, um fiasco. Já pensou, gente dentro de um cubo, numa grande tempestade, blá, 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 morria tudo? De enjoo. Mas a Bíblia fala o quê? Não, vou dar as dimensões do barco. Como é que são as dimensões do barco? Faze para ti uma arca de madeira de gopher. Essa madeira, gente, os estudos têm mostrado, é a melhor possível para uma embarcação. Depois ele diz, olha, as dimensões, 30 por 5 por 3. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. 30 por 5 por 3. Foram verificar essas dimensões, o que eles descobriram? Já fizeram vários estudos em ciências navais, TCCs, simulações e tudo mais. Descobriram que essas dimensões, em primeiro lugar, é o barco maior possível de ser construído em madeira. Segundo lugar, essas são as melhores dimensões. Melhores dimensões para quê? Ó, primeiro, o barco é imenso, o maior possível de ser construído em madeira. Está vendo a Arca de Noé ali embaixo? Está vendo o Titanic? Gente, a Arca de Noé era maior que o Titanic em capacidade de acomodar gente. Mas aí foram ver essas dimensões, 30 por 5 por 3, e todas as instruções que foram dadas para construir a arca, sabe o que descobriram? A arca era melhor em conforto, era melhor em estabilidade, era melhor em resistência? Não. Ela tinha o melhor compromisso de resistência, conforto e estabilidade. Olha que coisa magnífica, está ali no meio, está vendo a Arca de Noé? Se ela fosse o melhor em conforto, mas não fosse resistente, o que aconteceria? Nossa, está legal aqui, né? Se fosse
resistente, mas não tivesse conforto, o que aconteceria? Nossa, está dando para aguentar, mas um ano inteiro não vai dar. E se não tivesse resistência, estabilidade, conforto, balançasse muito, o que aconteceria, gente? Era enjoo todo o dia. A Arca de Noé, o melhor resistente. Gente, a Bíblia faz, então, uma declaração extremamente arriscada. Ela não só diz que um barco foi construído, mas ela dá as dimensões do barco. Ela dá os detalhes técnicos. Por que a Bíblia fez isso? Porque na Bíblia está assim, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Deus quis propositadamente. Eu vou perguntar para ele se foi de propósito. Você pergunta junto comigo, tá bom? Deus foi de propósito, não foi? Ele vai falar, foi. Ele colocou as dimensões para a gente. Na Segunda Guerra Mundial, os grandes navios de carga, quais as dimensões que eles foram construídos? 30 por 5 por 3. Sem querer, repetiram as dimensões da Arca de Noé. Agora vai uma boa, hein, gente? Vida velha, que evoluiu por 3 bilhões de anos. Você vai na aula de biologia e diz o seguinte, porque aquela ameba primordial, aquela sua tataravó, você evoluiu de uma ameba, né? Você é uma ameba evoluída, né? Você já falou aí, né? Olha, ameba evoluidinha e tal. Tem até umas ameba mais pertinho uma da outra ali e tudo, né? Brincadeira. Gente, dizem que essa ameba surgiu há 3 bilhões de anos atrás nesse planeta. E aí você vai ler na Bíblia, a cronologia bíblica, parece que a gente surgiu há 6 mil anos atrás. Aí você fala assim, não, a ciência tem razão, isso aqui é alegoria. Concorda? Aí você vai lá, em Êxodo 20:11, está escrito assim, porque em 6 dias fez Deus os céus, e o mar, e a terra, e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Você continua lendo a Bíblia, é muito estranho isso, porque a Bíblia dá a longevidade de todos os patriarcas. E Noé viveu tantos anos, Jacó viveu tantos anos, e Salomão deve, acho que também, Isaac viveu tantos anos e tudo mais. Por que a Bíblia gasta tempo em contar quantos anos todos os patriarcas viveram? Você fica pensando, tanta coisa importante, Senhor, que o Senhor poderia ter posto na Bíblia. Qual seria o número da loteria? Não. E aí você fica contando, Senhor, a longevidade dos patriarcas. Você está vendo ali todas elas? Quantos anos viveu Matusalém, gente? 969. Esse é fácil, porque é só pegar o 9, deitar os 9, vira 6, depois vira 9 de novo, né? Mas e os outros? Gente, Adão viveu quanto? 930, Sete 912, Enós 905, Cainã 910, Enoque 3, esse aqui foi arrebatado, né, gente? Matusalém 969. Gente, se Bíblia fosse um livro de alegoria, um livro escrito por homens sem a inspiração de Deus, você acha que eles fariam essa declaração extremamente arriscada, que patriarcas teriam vivido 900 anos? Para todo mundo duvidar, às vezes até a gente duvida, né? Acho que eles não viveram tanto tempo assim, não. 900 é demais. Faria isso, gente? Não, ele não ia nem colocar a longevidade dos patriarcas, né? Porque vai que alguém descobre alguma longevidade aí que viveu, na realidade, de 30, eu estou falando que ele viveu 969, mas a Bíblia faz questão de colocar a longevidade de todos. Por quê? Porque fomos estudar, fomos avaliar, fomos ver o genoma dos seres humanos. E o que a gente descobriu nesse genoma? Que a cada geração o filho é de 50 a 100 mutações pior que seu pai. Você tem filho aí, irmão? Quem tem filho? Levanta a mão. Olha para o seu filho e fala, misericórdia, Senhor. 50 a 100 mutações pior do que eu já era uma praga, Senhor. Mas ele é 50 a 100 mutações pior que você. A gente está acumulando mutações, você está acumulando mutações. Mas Adão e Eva eram geneticamente puros. Não tinha mutação, gente. Então, casar irmão com irmão, primo com primo, não era problema. E poucas gerações haviam se passado até chegar em Noé. Então, aquele problema de você casar com primo,
um parente muito próximo, até chegar em Noé não era muito preocupante. Mas já tinha muita gente na Terra, mas viviam muito, então o acúmulo de mutações era muito pequeno. Então eles viviam mesmo muito, 900 e poucos anos. Olha só, né? A gente tem o pessoal do PC, né? Eu tenho na minha igreja, tinha um coral que a gente chamava de PC. Aí todo mundo, nossa, que legal. O que é isso, Marcos? Pé na cova. Aí eles queriam matar a gente. Coral PC. Você já está meio assim, no pé na cova, você fala, cara, 900 anos, que bom, né, Wagner? Né? Então já estamos preparando assim, né? Já problema nas colunas, e não sei o que e tal. Ai, Senhor, já pensou 900 anos? Gente, mas chega em Noé, acontece um grande problema. Qual é o problema de Noé? Noé entra na arca com os seus filhos. E agora, a família de Noé, com seus filhos, tem a responsabilidade de dar continuidade à raça humana. E o que aconteceu depois de Noé? Os filhos dos filhos casaram com os filhos dos filhos da mesma família. Isso é conhecido hoje em biologia, chama de gargalo genético. Se você pega o mesmo casal de um animal e coloca numa ilha e deixa aquele casal lá, você vai voltar depois de algum tempo, as gerações já estão ocorrendo, mas você vê que aqueles filhos estão vivendo cada vez menos. Há um decaimento exponencial na longevidade quando uma mesma família, os mesmos descendentes cruzam entre si. Por isso que não é bom casar com primo. Não sei se você desobedeceu a Deus e casou. Misericórdia, Senhor. Mas não é bom. E esse decaimento exponencial é conhecido na biologia, já foram feitos cálculos. E o que a gente foi fazer com esse decaimento exponencial, gente? Fomos calcular estatisticamente se o decaimento exponencial, conforme registrado na Bíblia, era realmente exponencial. Quanto deu a concordância? Não sei se você conhece, né? Quem trabalha com dados, o teste ANOVA, F, o teste T e tudo mais. A confiabilidade deu de 95%. Se tivesse dado 100, se desconfiaria, né? Mas 95 tá bom. Se todo mundo conta a mesma história, concordaram, né? Combinaram, mas 95%. Então, por que Deus colocou a longevidade dos patriarcas, irmãos? Todos. Para que a gente pudesse verificar. Por que ele colocou os 900 anos? Para parecer ridículo mesmo, porque ele é exibido e exagerado. Ele gosta de dar corda aos críticos. Mas aí a gente foi ver e, rapaz, 900, um decaimento exponencial. Gente, então a gente vivia 900 anos mesmo. Deus perdoou o pecado, mas as consequências do pecado fizeram com que a longevidade caísse. Há alguns anos atrás, os homens estavam vivendo quantos anos? 30, 40. É a ciência moderna que está nos restaurando alguns anos a mais de vida. A gente está vivendo 60, 70, 80 por causa da ciência, que Deus é o autor e consumador. Por causa dos remédios, dos medicamentos, que foram sintetizados nos laboratórios de químicos. Gente, esse aqui é um dos mais espetaculares. Marcos, 6.000 anos, Gênesis fala sobre isso. A cronologia bíblica, então, se isso é verdade, o homem está aqui há 6.000 anos. Gente, isso é recente. Foi possível sequenciar o genoma humano. O projeto Genoma Humano, por décadas, né? Milhões de dólares foi investido e sequenciaram pela primeira vez o genoma humano. Mas hoje o genoma humano pode ser feito em poucas horas. Se você tem um problema, por exemplo, câncer de mama, alguém da minha família teve esse problema recentemente, foi lá fazer o perfil genético, sequenciamento do genoma. E esse sequenciamento genômico hoje pode ser feito rapidamente. E sequenciamos, então, muitos homens e muitas mulheres. Esse sequenciamento genômico foi feito. E o que nós descobrimos? Foram sequenciar um DNA que só tem na mitocôndria. É um DNA que a gente só ganha da nossa mãe. Quando você nasce, você fala assim, sou metade do meu pai, metade da minha mãe. Verdade ou mentira, irmão? Mentira.
Porque você é muito mais da sua mãe do que do seu pai. O seu DNA mitocondrial só veio da sua mãe. Por isso que você é parecidinho com ela, entendeu? Falei que as mulheres falavam muito, agora deu uma colher de chá, né? Gente, foram sequenciar o DNA mitocondrial. O que é que descobriram? Todos nós humanos descendemos da mesma mulher que habitou a esse planeta há quantos anos atrás? 6.000 anos. A Rogéria Ventura tem muitas palestras com os adventistas também. Ela deu uma palestra no meu programa Fé e Ciência na IPP-TV, que vocês querem que todos vocês assistam. IPP-TV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu tenho um programa na TV lá, Fé e Ciência. Ela deu uma palestra. Todos os homens vêm da mesma mulher. Foram sequenciar o cromossomo Y, descobriram o quê? Todos os homens e mulheres desse planeta vêm do mesmo homem que habitou esse planeta há quanto tempo atrás? 6.000 anos. A genética comprovou que viemos do mesmo homem, da mesma mulher que habitaram esse planeta há 6.000 anos atrás. Olha só, que coisa incrível. Eu, quando era pequenininho, aprendi isso na minha escola bíblica com minha professorinha. Depois eu entrei na universidade, me disseram que eu era parente de chimpanzé, que o homem já estava aqui há bilhões e bilhões de anos nesse planeta. O que eu descobri hoje com a ciência, com o genoma humano? A minha professorinha da EBD estava certa. Os eruditos desse século estavam errados. A gente já sabe, então, por genoma, que nós viemos do mesmo Adão e da mesma... Agora, esse é o mais espetacular, eu acho. Gente, tem cristãos entre nós que não creem em dinossauro. Acho que aquilo lá é negócio de plástico que foi feito no... Gente, dinossauro existiu. Tem milhões e milhões e milhões de dinossauros soterrados nesse planeta. Nos Estados Unidos tem o Vale dos Dinossauros, a formação Morrison e tudo mais, e cemitérios e cemitérios e cemitérios de dinossauros espalhados por esse planeta. Esse planeta já foi um dia abarrotado de dinossauros. Mas a gente vai ler lá em Jó 40:15, está escrito assim: contempla agora o bimote, cauda como cedro, ossos como tubos de bronze, ossada como barras de ferro. Deus gasta quase um versículo inteiro da Bíblia, de Jó 40, para descrever um bicho. Aí você fica assim, Senhor, tanta coisa importante para falar, o Senhor fica descrevendo esse bicho aí. Por que Deus fez isso, irmão? Porque ele é exibido e exagerado. E ele quis ali dar a prova de que realmente esses animais tinham existido e tinham habitado com o homem. Porque ele está falando, Jó, contempla. Jó viveu com dinossauros. Você está com ciúmes, não está? Com inveja. Você gosta de dinossauro? Deus também. Ele gasta um capítulo inteiro para descrever o bicho. E ele fala assim, olha, a coroa da minha criação em animais, né? Não tirando o homem fora. Gente, será que há evidência de que Jó realmente viveu com dinossauros? Você vai na aula de biologia, eu falo isso, né? Os pessoal falam assim, nossa, o Marcos é um herege. Já está mais que provado que 60 milhões de anos eles foram extintos. Está provado, irmãos? Outro dia foram pegar um osso de T-Rex, cortaram o osso do T-Rex. O que aconteceu com o osso do T-Rex? Ele cheirava mal. Tinha tecido mole, colágeno, células sanguíneas, mais 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados hoje em ossos de dinossauros. Em toda a camada sedimentar do registro fóssil, começaram a cortar tudo quanto é ossinho, encontraram colágeno, tecido mole, células sanguíneas. Uma prova definitiva de que dinossauros foram extintos, mas há poucos anos atrás, milhares, não milhões. A Bíblia, então, tinha razão, homens conviveram com dinossauros, e Jó contemplou um dinossauro. Por que Deus descreve o bicho? Porque hoje a gente olha a descrição e fala, Senhor, isso é um braquiossauro. Braquiossauro. Incrível, não é? Nós provamos hoje. Esse aqui é o dinossauro mais conservado que já se encontrou hoje. O cara que olhou isso aí falou assim, cara, parecia que ele ia levantar e andar. Já foi encontrado o dinossauro com pele intacta, com a cor preservada.
bichos com 500 milhões, até 1 bilhão de anos já com seus tecidos moles. É incrível, não é? Ó, a 9. Aí eu já vou terminar. Gente, em Gênesis 17, 11 e 12. Em Gênesis 17, 11 e 12, está falando sobre a circuncisão. E está falando assim, o filho de 8 dias será circuncidado. Gente, se a Bíblia fosse um livro de alegorias, de mentiras, de inverdades, a circuncisão, sim, no menino, mas ia falar 8 dias, me diga. Ia dar uma orientação cirúrgica, médica, que poderia ser um grande desastre. O menino poderia sangrar até a morte. Há 8 dias, o cara olhando assim, um ateu vai olhar isso aqui, não, vou circuncidar assim, mas 8 dias não, vou fazer no terceiro. O que é que nós descobrimos, gente? Está vendo ali aquele gráfico? Essa é a proteína chamada protombina, é a que participa da coagulação do sangue. Quando a criança nasce, a protombina cai, ela sobe, ela atinge o máximo, depois começa a cair de novo. Qual é o máximo? 8º dia. Incrível, não é? Qual é a chance da Bíblia acertar, por acaso, o dia da circuncisão? Gente, podia ser no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, um mês depois, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não poderia? Mas ela falou exatamente no pico da protombina. Esse aqui, ó, número 10, para a gente terminar. Em Salmos 30, 5, está escrito assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, você chora, não chora? Mas você chora constantemente, seu olho está sempre lubrificado por lágrimas. Mas essa lágrima normal é uma lágrima diferente. É uma lágrima que protege de micro-organismos, tem antimicro-organismos, antibióticos e tudo mais, e também que lubrifica. Mas quando você chora, não sei se você sabia, mas a lágrima do choro tem uma composição química completamente única e diferente. A lágrima do choro tem 3 componentes principais. Manganês, é um agente depressivo. Tem opioides, que controlam a dor. E tem algumas substâncias químicas envolvidas no processo de estresse. Ou seja, quando você chora, você elimina substâncias químicas que te deprimem, que te causam dor e que te causam estresse. Então, quando você chora, o que acontece? Você elimina os problemas, as consequências da dor. E o que a ciência descobriu, então? Que, de fato, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus nos fez chorar para que pudéssemos aliviar no choro a dor, a depressão e tudo. Jesus chorou. Chorou com a morte de Lázaro, chorou no Getsemane e chorou por Jerusalém. Incrível, não é? Gente, com essa eu termino. Essa é a última, é de brinde. Você já viu os nomes dos patriarcas? Tem todos eles lá, Adão, Sete, Enoque, Caiós, Malalel e tudo mais. Você sabe o que quer dizer esses nomes? Vou falar alguma coisa. Olha, Cainã, sorrow em inglês, significa tristeza. Você colocaria seu filho o nome de tristeza? Como é que ele chama? Tristeza. Lameque, desesperado. O menino chama desesperado. Aí nós vamos ver o significado de todos os nomes dos patriarcas no hebraico original. E tem esse site, Koinonia House, você pode, The Gospel in Genesis, a Hidden Message, dá uma olhada lá. As traduções, o significado dos nomes tem diferentes interpretações, mas esses são as principais.
Quando você pega todos os patriarcas e todos os nomes, o seu significado, e você lê esses significados, sabe o que que dá? Dá essa mensagem, dá uma olhada. Ao homem foi designado tristeza mortal, mas o Deus abençoado descerá dos céus, ensinando que sua morte trará descanso ao desesperado. Não é incrível? O nome dos patriarcas resume o Evangelho da Bíblia. Gente, há ou não há grandes verdades científicas na Bíblia? Ela é ou não é luz para os nossos pés? E lâmpada para o nosso caminho, é o contrário, não é? Ela é ou não é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção? Ela é tudo isso, não é? Gente, eu tenho alguns livros que eu traduzi e escrevi, eles estão aí. Se você quiser adquirir, covalpress.com, www.covalpress.com. Se quiser um desconto ainda maior do que os descontos que nós damos, usa Coval 10 como seu código, tá bom? Esse livro que eu escrevi, O Duelo Científico do Século, muito legal, porque os adventistas da região norte adotaram esse livro como paradidático. Olha que privilégio, gente. Falando sobre as principais evidências de que fomos feitos prontos, em caricaturas e tudo mais. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Felice a nós, tá bom? Eu tenho 11 palestras, agora são 14 palestras do Design Inteligente no curso Fiel de Liderança, se você quiser assistir. E essa é a minha família magnífica e maravilhosa, porque eu também sou exibido e exagerado. Feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Gente, Deus se fez homem. E em Cristo deu provas de que Ele era Deus. Deus escreveu um livro e nesse livro Ele deu provas de que esse livro foi inspirado por Ele. E Deus embutiu nesse livro grandes e grandes verdades científicas para que a gente verificasse, fizesse prova. E descobrisse que a Bíblia está cheia de grandes verdades científicas. Se a Bíblia tem grandes verdades científicas que nós podemos verificar, o que não podemos verificar, podemos então também estar tranquilos de que é verdade. Então é esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, exibido e exagerado. Seja a nossa glória, seja o nosso louvor, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. A gente já pode começar o top 11? Bom, estamos recolhendo as perguntas, mas já veio uma primeira aqui interessante. Como os dinossauros foram extintos? E por que a ciência fala tanto que eles existiram? Os dinossauros, a gente primeiro assim, caberiam na arca. São 58 tipos básicos de dinossauros, o tamanho médio de uma ovelha. E eles nascem de ovos, então caberia com muito espaço. Caberia num quartinho da arca. A arca era imensa. Tem um parque nos Estados Unidos, Ark Encounter, né? Imenso. Pensa nesse templo aqui, dá uns 20 desse templo, no mínimo. E eles caberiam sem dúvida. Estiveram na arca? Parece que sim, porque o tecido mole em dinossauro mostra que eles foram extintos há poucos anos atrás. Eu estimo assim, uns 1000 anos, não mais. Tecido mole, não pode. Célula sanguínea. O que aconteceu com os dinossauros? Everton Alves, um adventista, escreveu já livros sobre isso, magnífico, né, o Everton. E ele mostra, na realidade, quando eles saem da arca, o mundo está completamente diferente do que era. Primeiro era riquíssimo em vegetação, e os dinossauros eram herbívoros, vegetarianos, como todos os homens, não é? Gostaram, né? Eu não vou falar das plantas carnívoras, tá bom? Mas eram vegetarianos.
Agora, quando sai, o planeta tem vegetação? Tem. Cresceu um pouquinho? Cresceu, mas muito menos. A temperatura está mudando e tudo mais. Eles começam a ter grandes problemas de sobrevivência. Eles começam a se tornar carnívoros depois do dilúvio. Porque quando não tem vegetação, teve um avião que caiu na cordilheira, o que aconteceu? Fazia um sorteio. Quem seria o próximo jantar? A gente não come gente, até morrer de fome. E eles começaram a comer, e foram sendo extintos. Os últimos, provavelmente, foram os chineses, que extinguiram, não é? Então, eles morreram de fome e frio depois do dilúvio. É certeza absoluta? Não, mas essa é a melhor hipótese. O livro do Everton Alves fala sobre isso e tudo mais, tá bom? Gente, dinossauro existiu. Se você nunca acreditou em dinossauro, acredite. Milhões e milhões de ossadas pelo planeta inteiro. Tudo ossinho misturado. Foi uma sopa de ossos no dilúvio. Pum, depositou. Eles morreram antes ou depois do dilúvio? Provavelmente depois, porque achamos tecido mole neles. Você vai assim, Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos, você vai lá e cava com a mão, você acha um osso de dinossauros. Outro dia foi um cara lá, pegou um chifre de um desses dinossauros, cortou, puxou, tinha colágeno dentro. Estava fresco. Então, e eles morreram de fome e frio depois do dilúvio. Os últimos a caçarem dinossauros provavelmente foram os chineses. Tem foto de dinossauro em caverna, tem figura de dinossauro em pote de barro na América do Sul, tem um monte de coisa. 1/3 do planeta Terra nunca foi bisbilhotado. Pode ser que se encontre dinossauro? Pode. Eu acho muito pouco provável, mas pode. Selacanto tinha sido extinto há 200 milhões de anos atrás. Acharam outro dia. Aí isso é ilusão, né? Eu sei. Mas eu vivo pedindo a Deus que isso seja verdade. Falo, Senhor, que achem o monstro do Lago Ness. E que seja um dinossauro, Senhor. Já pensou que glória, gente? Eu ia lá tirar uma foto com ele. Eu iria. Professor Marcos. Fala aí, grande. Chegou uma perguntinha aqui especial, vamos lá. Quando começou o debate entre o criacionismo e o tal do evolucionismo? Desde que o homem se entende como homem. Acho que desde que Deus, né, parou de vir conversar com ele no jardim, as dúvidas começaram. A gente vê que esse debate é desde os filósofos gregos, debatendo se a gente veio de matéria e energia ou se a gente veio de um ser. Anaxágoras era um filósofo grego que defendia o design inteligente. Ele falava que foi o noun, né, um ser de inteligência que fez o universo. Então tinha defensores da evolução entre os filósofos gregos e tinha defensores do design inteligente. Essa é uma discussão que vem desde que o homem parou de se comunicar diretamente com Deus, a gente começou a duvidar dele e começou a dar bolas para outras teorias. Ou ter se demorado a se pôr, ou em outra ocasião o relógio solar ter Sim. Tem uma lenda aí que diz que a NASA foi fazer uns cálculos e que achou nesse cálculo que também estava faltando algumas horas, que foi o Sol que parou. Isso é lenda, gente, isso nunca existiu. Agora, Deus poderia ter parado o Sol? Tem entre nós, principalmente os criacionistas evolucionários, que diz que a ciência é absoluta. E que Deus nem sequer mexeria com as leis da natureza. Porque tem um versículo lá que diz que Deus respeita as leis da natureza. Então, que se Deus tivesse parado o Sol, o universo inteiro entraria em colapso. E, portanto, Deus não parou o Sol, aquilo lá é alegoria. Gente, você entende assim? Eu não. Jesus chegou na porta do sepulcro para Lázaro, Lázaro já cheirava mal, estava decomposto em putrescina e cadaverina, cheirava mal, putrescina e cadaverina, os produtos finais da decomposição de proteínas. E Jesus chega para Lázaro e fala o quê? Leis naturais já degradaram, eu não tenho mais nada para fazer. Foi isso que Jesus fez? Jesus falou assim, o exibido exagerado, né? E nem clamor ele levantou, né, irmãos? Acho que nem o dedinho ele levantou. Vai falar assim, né? Ele só falou, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Eu acho que isso é até mais bonitão. Eu fico imaginando, né? Bonitão, saradão, né? Cabelão, assim, ele é careca, saiu cabeludo. Eu acho que foi, né? Porque se Jesus tinha que restaurar, ele fez uma coisa bem feita, né?
Nossa, você está bonitão, emagreceu, está mais jovem, hein, Lázaro? Passei por um tratamento de beleza. Salão Jesus Cristo, né, dos últimos dias. Acho que foi. Jesus andou sobre as águas. Quando ele andou sobre as águas, ele quis dizer o quê? Gravidade, você me obedece. Então, se Deus falasse sol para, o que você acredita que o sol faria, irmão? Pararia. Se Deus falasse o universo dá um piruleta, o que o universo faria? Piruleta. Deus é. Por que isso acontece? Porque Deus é Deus. E o poder da palavra dele, a mulher que vertia sangue, quando encostou em Jesus, o que Jesus falou? Senti que de mim saiu poder. Que poder foi esse, irmãos? É um poder que só ele tem, são forças que só ele domina. Então, assim, a jumenta falou, gente, Deus fez a jumenta. Ele fez as cordas vocais da jumenta e tudo mais. Ele só falou, jumenta, você não fala. Eu não quero que você fale, é só os homens que falarão. Mas se ele quiser fazer uma jumenta falar, o que ele faz? Jumenta fala e a jumenta canta, até ópera. Não é nesse Deus que você crê? Se Deus falar para a jumenta, canta ópera, ela canta ópera. Diz que chimpanzé tem a mesma capacidade intelectual de criança de 5 e 6 anos. Essa é a história da biologia, da evolução. Eu vivo colocando as criancinhas de 5, 6 anos e falo assim, humilha o chimpa, garoto, humilha. Outro dia eu pus uma menininha lá no American Has Talent. Ela foi cantar ópera, acho que isso foi na Inglaterra. Ela foi cantar ópera, ela chegou lá e falou assim, né? Bem pequenininha, uma loirinha assim. Aí os caras, o que você vai cantar? Ela, ópera. Aí todo mundo, não vai cantar. O que você vai cantar mesmo? Vou cantar ópera. Aí todo mundo, não vai cantar. Aí vai, então canta. Aí começa a cantar, e ela começa a cantar ópera, gente. É o maior espetáculo desse planeta. Não sei se vocês já viram, todo mundo chorando. Eu choro também toda vez que eu vejo aquilo. Aí eu pus lá no meu Face, humilha o chimpa, garoto, posto que fostes feita a imagem e semelhança de um grande Deus, de um grande Deus. Você viu esse coral magnífico cantando aqui, né? Os meninos, tal, o moleque ali, né? Com a namorada. Juntinho, as amebas grudadas são aquelas duas ali, viu, gente? E por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus capacita. Tem crianças que fazem coisas absurdas, não fazem? Feitas a imagens, eles têm poder, esse poder que eles têm para fazer essas coisas, vem de Deus, o nosso Deus. Respondi, né? Ok. Professor, existe algumas evidências de que o casal original precisaria ter uma combinação específica de genes para hoje termos cores de pele, cabelo e olhos diferentes? Primeiro, quantas cores de peles existem, gente? Quantas cores? Quantas cores? Gente, não sei se você sabe, mas cor de pele é só uma. É absolutamente só uma cor de pele. Você é negro porque você tem mais melanina. Você é moreno porque você tem médio de melanina. E você é brancão, que nem uma lagartixa. Você é brancão, que nem uma lagartixa porque você é um deficiente, você é um mutante, você não tem melanina. Então, qual é a cor de pele, gente? É única. O dia que te perguntarem qual é a cor da sua pele, você vai dizer assim, a cor da minha pele é melanina. Aí eu tenho mais, então é melanina escura, eu tenho melanina clara, eu não tenho melanina nenhuma, infelizmente. Né? O cara é brancão, chega em frente do espelho e fala, Senhor, graças te dou, porque eu sou branco como a neve, alvo como a neve. Eu não sei se os adventistas têm esse hino. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aí você fala assim, olha, Deus, sou alvo como a neve, não é esse? Deus quer lavar o seu coração, irmão, não a sua pele.
Aí você acha que é brancão, 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 você é um deficiente, você não tem melanina. Você é negro, dê graças a Deus, Senhor, porque eu sou o mais protegido de todos. Eu tenho o meu filtro solar completo, não sou mutante deficiente. A evolução disse que os negros eram uma raça inferior. O dia que te perguntarem a sua raça, está escrito lá, raça negra, branca, blá, blá, hispânica, e tem lá others. Nos Estados Unidos tem assim, né? Others. Uma vez eu respondi, pus no other, pus assim, qual? Tinha que explicar, eu pus assim, humana. Human. Humana. Somos todos da mesma cor. E somos todos da mesma raça humana. O negão tem um cabelo assim, né? Black Power maravilhoso. Às vezes ele raspa. Não raspa, irmão. Aquilo lá é ponte de sulfeto que protege, é um capacete. Você sua ali dentro. Você sua, o geladinho fica preso. É um capacete com ar-condicionado, irmão. Você é negro. Você tem menos câncer de pele. Você tem mais tonicidade muscular. Você envelhece menos. O negão tem 90 anos, você olha para ele, que garoto. A evolução já disse uma vez que você era uma raça inferior, não falou? Menos inteligente do que os brancos. Completamente equivocado. Somos todos humanos, somos todos iguais, mas se você tivesse que escolher, você teria que escolher ser negro. Sabia disso? Amém, graças a Deus. Professor, como explicar o tamanho dos animais na arca? Como explicar o tamanho dos animais na arca? Primeiro que era tudo jovem. Você ia levar, dinossauro cresce a vida inteira. E provavelmente vivia como Matusalém, 900 anos. Então ele crescia, ficava grandão, aquele T-Rex enormezão, porque vivia muitos e muitos anos. E dinossauro cresce, réptil cresce a vida inteira. Mas dinossauro nasceu de ovo, gente. O ovo é pequenininho assim, né? O maior é aquele da Copenhague, né? De R$2.000, desse tamanho assim, né? E aí, os animais que entraram na arca, se você tivesse que escolher a idade dos animais da arca, que idade você escolheria? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80 anos. Quantos anos você escolheria? Não, porque teria que reproduzir depois, né? Já, rapidinho. Na adolescência, né? Ou mocidade, no fervor reprodutivo. Não é? Eles estavam no fervor reprodutivo, eram todos jovens. Caberiam na arca, 1/3 da arca apenas. A especiação tinha ocorrido? Não. Tinha o tipo básico, o canino original, o felino original, o homem original. A especiação ocorre pós-dilúvio, porque o planeta muda pós-dilúvio. Aí o Wagner vai me convidar, tem uma palestra fantástica sobre o dilúvio, Noé, a arca, os dinossauros. Tá bom, Wagner? Fechado? Ah, ele disse que sim. Não sei se o pastor vai corroborar isso aí, né, pastor? Cadê ele? Mês que vem. Professor Marcos, qual é a sua análise nos testes de carbono 14? Ixi. Olha, eu sou espectrometrista de massas, carbono 14 é feito com espectrometria de massas. O problema do método são os pressupostos, são 11. Se você pega esses pressupostos e coloca a luz do dilúvio, o carbono 14 funciona super bem. Até o dilúvio ele data muito bem. Depois do dilúvio ele começa a colocar idades cada vez mais antigas. Por quê? Porque o mundo mudou muito com o dilúvio. Carbono 14 é a absorção de raios cósmicos na atmosfera, é ciclo de CO2, carbono e tudo mais, que o dilúvio alterou profundamente. Então o carbono 14, se você corrige com o dilúvio, funciona perfeitamente bem. Não existe padrão zero de carbono 14. Tem carbono 14 em diamante, tem carbono 14 em carvão, tem carbono 14 em dinossauro, mostrando que a vida é jovem e que ela começou nesse planeta há uns 6.000 anos atrás. Tem uma pergunta aqui muito difícil. Não sei se Vossa Senhoria consegue. Deve ser se Adão tinha umbigo. Não, qual a sua idade? Ou porque Deus fez os pernilongos. Até hoje eu não sei, irmão, não sei. Por que Deus fez pernilongo, eu não sei. A barata eu sei, é resto de matéria orgânica. A pergunta é qual a sua idade? Quantos? Eu nasci há
10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que não saiba demais. Eu sou de 1959, faz as contas. 62. Mas essa carinha, é que eu sou que nem Fusca. Você vai comprar um Fusca, né? Você pergunta o ano? Não, você olha o estado de conservação. Essa foi para descontrair, professor. Qual a evidência principal sobre o design inteligente? E aperfeiçoando essa pergunta, relacione com números de Fibonacci. Olha, para falar o que é bom no design inteligente, eu teria que ficar aqui horas e horas e horas. São N evidências. Eu não tenho uma melhor. Ó, o planeta Terra, 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. O campo magnético, a camada de ozônio, tudo mais. A vida, as quinesinas, a ATP sintase, os ribossomos, o genoma, o DNA, a correção do DNA e tudo mais. São todas evidências para lá de espetaculares. É muito difícil. Então, lê meu livro Fomos Planejados, tem uma coleção imensa, Antevidência tem uma coleção imensa, o livro Duelo de Darwin e tudo mais. É evidência atrás de evidência, atrás de evidência. A gente está realmente exaurido em relação a evidências. Temos demais até. A outra qual era? Eu esqueci. Os números de Fibonacci? O Fibonacci é aquela sequência, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, né? E tudo, passa o dedo na sua orelhinha assim, irmão, tá vendo? Passa o dedo. Uma forma bonitinha, não é? Ela faz a curvinha e tudo mais. Sabe por que ela faz? Porque ela segue a sequência de Fibonacci. E essa sequência é uma sequência matemática. O universo é matemático, regido por equações matemáticas, sequências matemáticas. O que isso mostra? Que um grande matemático fez o universo. Não vai atrás do seu professor de biologia, do seu professor de física. Garotada, 2/3 dos nossos jovens estão entrando nas universidades se tornando ateus, sabia? Olha para os jovens do seu lado. De 3, 2 serão ateus se entrarem nas universidades. Está olhando? Mas é mentira o que eu falei. Por quê? Porque agora você já foi vacinado. Pela vacina Eberlin, a minha. E quando você é vacinado pela minha vacina, não há cepa do naturalismo que te pegue mais. Tá certo, jovem? Amém. O professor está acabando, mas ainda há algumas perguntinhas e a próxima é um desafio, né? Há poucos dias, vi na aula de ciências que temos 50% da mãe, 50% do pai. O senhor falou o contrário. Quem eu devo acreditar? Olha, a gente tem 50 do pai, 50 da mãe no nosso núcleo, no núcleo da sua célula. Agora pergunta para o seu professor quanto que você tem do seu pai no DNA mitocondrial. Tá? O professor esqueceu de te falar isso, tá bom? É 50-50 no núcleo da célula, dos cromossomos do núcleo. Mas a mitocôndria é uma organela tão magnífica, que ela não pode se dar ao luxo de ficar esperando as coisas virem do núcleo. Então ela tem o seu próprio software, as mitocôndrias. E essa mitocôndria o DNA da mitocôndria só vem das nossas mães. Por que Deus fez isso? Vai ter que perguntar para ele, eu não tenho a menor ideia. Mas ele quis dar essa colher de chá para as mulheres, né? Parece que Deus, né, conversava mais com as mulheres, né? Deu essa colher de chá para as mulheres. Eu tenho uma palestra, agora eu sou da coluna de Ciência e Tecnologia da Notícias do Bem, PPTV. Aí eu fui falar lá, falei sobre a ciência dos gêneros, ou a ciência do sexo. Você sabia que homens e mulheres são absurdamente diferentes, mas complementares? Os dois, uma só carne. Incrível, não é? Por exemplo, a mulher escuta pelos 2 hemisférios do seu cérebro. Fizeram um monitoramento, fica uma mancha do lado direito, uma mancha do lado esquerdo. Por isso que a mulher ouve tudo. Não adianta tentar esconder que elas ouvem, não é? Você fala baixinho, a mãe, já ouvi, hein? Vocês estão comentando aí. Agora o homem só escuta pelo hemisfério esquerdo, não pelo outro. Por isso que tenham misericórdia dos homens, irmãs. Às vezes você fala com ele, ele não te dá bola. É que você está falando do ouvido errado. Essa foi muito boa.
Estou tentando traduzir essa aqui. Se a senhoria contesta a porcentagem de semelhança genética entre os símios e os humanos, qual seria a porcentagem correta e onde eu posso consultar esses dados? Muito bem, olha, essa é uma pergunta, na realidade, difícil de responder. O quanto nós somos semelhantes geneticamente dos chimpanzés? Por quê? Porque comparar genoma é uma tarefa extremamente difícil. Por exemplo, tem mutações que acontecem num pontinho só e faz com que o bicho seja completamente diferente. Chihuahua e Doberman, por exemplo, é uma mutaçãozinha pequenininha. Tem um monte de mutações que ocorrem que praticamente são silenciosas, não tem efeito. Tem bichos muito parecidos com muitas mutações diferentes. Então, como é que você vai contar uma como uma e a outra como a outra, se uma só pode ter um efeito de 100 e 100 pode ter um efeito de uma? Tem partes do genoma que estão repetidas no outro bicho, no homem e no chimpanzé. Você vai contar aquilo como uma mutação ou vai contar todas as informações naquela parte? Tem outras que estão invertidas, então é uma tarefa extremamente difícil. Então, para saber o número certo, é muito difícil. A melhor estimativa que eu acho, eu já li várias, dizem que nós somos 33% diferente dos chimpanzés. Isso dá 1 bilhão de pares de bases. Sabe quanto que é 1 bilhão, irmão? Começa a contar aí, ó, comigo. 1, 2, 3, 4... A gente tem que chegar a 1 bilhão, hein? Tá bom? Tem tempo? Então vai. Isso é um Big Bang evolutivo. Mas será que a gente é só 2%? Ó, foram comparar para começo de história. O genoma do chimpanzé é aproximadamente 5% maior que o genoma humano. Da onde tiraram 2%? Que só o tamanho já é 5% diferente. Ó, não sei se eu desapontei você, mas dá muito mais trabalho fazer chimpanzé do que gente. 5% a mais de trabalho. É aquele monte de pila, aqueles dedos, né, retorcido, né, coisa horrorosa. Não, é bonitinho. Ó, aí é tão difícil comparar que tiraram 18% do genoma dos humanos e 25% do genoma dos chimpanzés. Não, 18% dos chimpanzés, 25% dos humanos. 43% ficou fora. Gente, não acreditem nesse 2%. Vai no Procon. Propaganda enganosa. A gente é muito, muito mais diferente. E olha, a diferença é absurda, não só em genoma, mas em proteoma, como eu disse para vocês, na fala, no raciocínio, no intelecto, nos pelos. Ó, a sua pele, você transpira pela pele, o chimpanzé transpira pelo pelo. Se o chimpanzé quiser correr com você uma maratona, ele morre de superaquecimento, ele não é tão bem refrigerado como nós somos. A gente transpira por glândulas sudoríparas que nós temos nas nossas peles, eles não têm. Olha só o branquinho do olho. Por que a gente tem um branquinho do olho? Para expressar emoções. Chimpanzé chora. Chimpanzé sorri. Qual é o único bicho que chora, choro triste, e o único bicho que sorri, um sorriso alegre? Humano. Hiena sorri? Ela fala, mas não é, ela não está sorrindo, irmão. É incrível, não é? O sorriso, você usa 26 músculos da sua face. O choro triste do humano, que é único, o chimpanzé não chora. É único. É para aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento. Deus nos fez a coroa da criação, com capacidades únicas que nós só humanos temos. Então, ó, descansa em paz, irmão. Vou falar mais uma vez. Descansa em paz, irmão. O chimpa não é teu mano. Professor, a última pergunta é uma pergunta política, né? Qual é a origem do coronavírus? Ó, primeiro, vírus é do bem, não é do mal. Existem vários e vários vírus que fazem coisas boas para os humanos e para os morcegos. O coronavírus no morcego é uma bênção. Há vários vírus e bactérias no nosso corpo que contribuem para o corpo humano. Sem eles, a gente não estaria muito bem de saúde. Agora, o coronavírus no morcego era bom para o morcego. Agora, ele sai do morcego, sofre mutações e agora abre uma chave de uma célula que ele não deveria estar abrindo. Então, esse coronavírus que está aí é um mutante, um deficiente.
por mutações. Mutações ou naturais ou artificiais. Teve um grupo que foi avaliar o quanto tempo demoraria para que essas mutações ocorressem de modo natural. Calcularam alguns milhões de anos. Então eu não sei, eu acho que só vamos saber na glória, no grande julgamento final, né? E lá eu vou sentar no primeiro banco. Porque Deus vai chamar todo mundo e vai dizer assim, gente, agora eu vou dizer se aquilo lá foi artificial ou foi natural. Mas se tivesse um quadradinho, e eu tivesse nos jogos mortais, e tivesse uma porta aqui, coronavírus foi natural, coronavírus foi artificial. Que porta que eu corri, irmãos? Artificial.